Autoajuda Bíblica, um canal de cura interior, de cura da alma. Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Eu sou Marcos Ribas e nós estamos na quinta lição deste canal. As 4 primeiras lições nós falamos da criação do homem, como ele foi feito, o que Deus deu para que ele fosse abençoado. E é claro, nós temos muitas lições sobre isso. A última, inclusive, foi falado que Deus nos deu os animais como amigos, como cooperadores, como auxiliares na missão de cuidar da terra. Eu vou acelerar um pouco, vou pular essa parte da criação, ainda tem muita coisa para a gente falar sobre o companheiro ou a companheira, os amigos, mas eu quero falar hoje sobre a palavra esperança, uma palavra que na verdade é uma ferramenta que todos nós precisamos ter para viver bem. A esperança ela tem 2 sentidos. Um é assim, quem sabe dá certo, vamos acreditar. Ou seja, uma coisa como um tiro no escuro. Não sabemos se vai dar certo. Agora a esperança também vem de esperar, e no caso da Bíblia, esperar em Deus com a ciência da paz interior. Então, assim, tem a ver, com estarmos bem, aguardarmos no Senhor. Quero citar um versículo do profeta Jeremias, que ele disse assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E Jeremias viveu num tempo muito difícil. Deus deu a sua palavra, Deus deu a instrução para que o homem vivesse bem, mas a partir do momento que o homem escolhe fazer só a sua vontade, vira as costas para aquilo que Deus instruiu, o homem vai errar, o homem vai se dar mal. Uma hora ou outra ele vai se dar mal, tá? Não tenha dúvida quanto a isso. Então, assim, o tempo estava difícil mesmo. E Jeremias sabia onde tudo isso ia dar. Ele havia profetizado que um rei, do Império Babilônico, muito famoso nos livros históricos, Nabucodonosor, iria conquistar o que restou de Jerusalém e as cidades em volta de Judá. Isso estava claro, mas ninguém ouvia, ninguém percebia que Jeremias estava falando a palavra de Deus, estava declarando, e deram as costas para ele. E Jeremias passou por muita coisa, muitas perseguições, Daqui a pouco eu vou citar uma delas só, que é para concluir essa história. Mas aí ele é até considerado pela teologia cristã como o profeta chorão. Eu não gosto de usar esse termo, mas ele chorou bastante, ele se lamentou. Inclusive um de seus livros é Lamentações de Jeremias. Mas lamentou por quê? Porque ele sabia dos problemas que Israel estava passando, Judá no caso, e o que queria levar, Mesmo assim, mesmo com tristezas, ele tinha angústia da alma. Ele chegou a adquirir a depressão como muitos personagens bíblicos. Só que não é errado nós nos contaminarmos com a tristeza, com a depressão. O errado é a gente aceitar e não fazer nada. Então ele disse essa palavra: eu quero trazer à memória, à minha mente, aos meus pensamentos, aquilo que me dá esperança. Então, gente, assim, nessa lição, você deve trazer para a tua mente coisas boas. Se você liga a televisão e fica assistindo lá os noticiários o tempo todo, o jornal, a maioria só fala de desgraça, só fala de problemas, de tristezas. Agora não é só a televisão, muito mais a internet. Eu não estou dizendo que você não deve se informar, deve sim, mas põe um basta, põe um limite. Por quê? É só notícias catastróficas que se falam na mídia. E muitas não é nem por aí.
Então, o que que a gente tem que colocar na nossa mente? Coisas boas. E a Bíblia está cheia de histórias verídicas, né? Elas são reais, são fatos reais, que vai fazer a gente, vai fazer com que a nossa mente tenha o desejo da resposta, da vitória, de virar a mesa, né? A situação está difícil, a gente vai lá e dá uma chave de braço e consegue a vitória, consegue se sair bem. Pois é, a Bíblia está cheio de histórias. E quando Jeremias diz isso, ele estava se referindo exatamente à palavra de Deus. Eu tenho que colocar na minha mente coisas boas, aquilo que deu certo. Aquilo que deu certo no passado é o que vai dar certo agora. Aí ele diz, né? Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, esperar em Deus com a ciência da paz interior. Tá? Não é à toa que lá em Tiago diz assim, que quem está triste, o que é para fazer? Postar no Facebook a sua tristeza? Não. Quem está feliz, cante louvores, mas quem está triste, faça orações. Então, ocupe a tua mente, a tua memória com esperança, mas a esperança de Deus, aquela que é infalível, aquela que a gente sabe qual é o resultado. A esperança do mundo é a última que morre, né? Ou seja, você não tem certeza de nada, dá tiro no escuro. Muito bem, eu quero concluir esse vídeo contando o que aconteceu com Jeremias. Então, assim, ficaram bravos dele ficar profetizando, aí um dia decidiram largar ele num buraco, jogaram ele numa cisterna e ele ficou lá com os pés na lama. E ele ia ser esquecido lá para morrer. Até que veio o Império Babilônico, do qual Jeremias havia profetizado, conquistou toda Judá, e aí os soldados acharam Jeremias, levaram para o rei da Babilônia, e quando ele viu, ele falou, esse aqui que falou bem de mim o tempo todo? Ah, então pode cuidar bem dele. Quer dizer, o Jeremias acabou se dando bem. Por quê? Porque ele trouxe à sua memória esperança, né? E inclusive ele foi útil para o rei Nabucodonosor, né? Foi algo que Deus reservou para ele. Nós estamos vivendo tempos difíceis que hoje, que eu estou gravando aqui, 1º de maio de 2020, eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente não sei. Mas assim, esse é o conselho, traga à tua memória esperança. Porque mesmo nos tempos difíceis, Deus vai olhar para você e você vai se dar bem, tá bom? Essa é a 5ª lição, repetindo, eu já acelerei um pouco, tá? Tô retomando o canal aqui para ver se eu coloco pelo menos um vídeo por semana no canal. Então, se você gostou, se fez sentido para você esse vídeo, se te ajudou na tua alma, na tua esperança, dê o seu like, compartilhe com quantos amigos, com quantas pessoas você puder. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.